Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O filme que o Brasil mandou para o Oscar. Um dos discursos mais emocionados e emocionantes da história. O maior salário já pago a um ator. Animadores indianos. Uma ditadura que matou, torturou, prendeu arbitrariamente, provocou desaparecimentos, exilou, censurou e mentiu. Racismo. Uma falta de profissionalismo. Os brasileiros que mais brilham em Hollywood. Um personagem complexo feito por uma atriz incrível. No final, tudo isso fará sentido. Ou não. Essa é aquela semana que dá pra gente debater qual é a principal estreia nos cinemas. Dá pra argumentar que é o filme Pipoca, que mistura o Natal com muita ação. Também dá pra dizer que é o terror. Com certeza dá pra afirmar que é o desenho animado nacional com um elenco de dubladores super estrelado. Mas nesse hall de lançamentos sem um destaque inegável, eu escolhi como principal um outro filme brasileiro, mas totalmente oposto à alegria de uma produção para toda a família, embora tenha justamente uma família como protagonista. E é baseado em fatos. Ainda Estou Aqui é o filme que vai representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. É a história do impacto que uma família de classe média sofre no início dos anos 70, quando o pai de 5 filhos é levado por soldados da ditadura brasileira e não volta mais. É a história da barra de uma mulher que precisa não só segurar a bronca de toda a família, como também encontrar respostas para o mistério do desaparecimento do marido. Ainda hoje, praticamente 40 anos depois do seu final, a ditadura militar que se abateu sobre o Brasil por 21 anos é um tema recorrente no nosso cinema. Diversos filmes como Pra Frente Brasil, La Marca, Marighella, O Que É Isso Companheiro, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Batismo de Sangue, Retratos de Identificação, além de minisséries como a excelente Anos Rebeldes, que está no Globoplay, retrataram o período e suas consequências. É natural que seja assim. Foi uma violência contra a democracia brasileira que atingiu profundamente a sociedade. Uma ditadura que matou, torturou, prendeu arbitrariamente, provocou desaparecimentos, exilou, censurou e mentiu para uma nação rendida. Fora outros crimes devidamente acobertados por eles. É preciso que a arte, de tempos em tempos, lembre a gente disso, para que a história não se repita. Mas parece que não tem adiantado muito, né? Porque em anos recentes teve até gente que se elegeu presidente em 2018, depois de ter feito homenagens à memória de um conhecido torturador. E não fez isso negando que ele fosse torturador. Pelo contrário, fez a homenagem e fez questão de dizer que era exatamente por ele ser um torturador. Um escárnio, um esculacho com a sociedade brasileira. E ainda assim, dezenas de milhões de brasileiros votaram nele. Entre esses tantos, muitos acreditam no conto de fadas de que a ditadura foi um período de prosperidade, em que não havia corrupção e quando a polícia e o exército só matavam vagabundo. Tudo mentira. O engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva teve a sua casa invadida por uma porção de soldados, foi levado para os porões da repressão, foi torturado ao longo de 2 dias e morreu numa dessas sessões de torturas. Seu corpo foi enterrado em um local da cidade do Rio de Janeiro, depois desenterrado e enterrado novamente próximo à praia. Por fim, foi removido mais uma vez e levado para ser despejado em alto mar. Nunca foi encontrado e foi dado como morto só 40 anos depois. Tudo isso é embasado não só em depoimentos de testemunhas, como também nas confissões dos torturadores e assassinos. Tudo isso aconteceu com um pai de classe média, um cidadão comum suspeito de um vago envolvimento com pessoas perseguidas pelos militares. Podia ser o seu pai, o seu filho, o seu irmão, o seu marido, o seu amigo. E depois disso não fica só a ausência, fica a angústia do desaparecimento. Recentemente, o Disney Plus lançou a série documental Volta Priscila, sobre o desaparecimento da irmã do lutador Vitor Belfort. Ela sumiu há 20 anos sem deixar vestígios. Mas aí eu pergunto, o que é pior? Não ter porta onde bater para entender o que aconteceu ou saber qual é a porta, mas não poder bater?
Como a mãe dela diz no documentário, a morte faz parte da vida. Desaparecer não faz parte da vida. No caso do Rubens Paiva, foram 40 anos de desaparecimento até a confirmação oficial da morte. E aqui não vai qualquer spoiler. Primeiro porque em vida real não há spoiler. E segundo porque o filme é todo sobre isso. Não é a revelação de um final misterioso. O roteiro é baseado no livro de 2015, de mesmo nome, de Marcelo Rubens Paiva, um autor best-seller desde a sua obra de estreia Feliz Ano Velho, que aliás também virou filme, assim como outros que ele escreveu. Esse exame que ele faz do impacto do desaparecimento do próprio pai é um olhar principalmente para a mãe, Eunice, um personagem complexo, porque ao mesmo tempo em que precisa lidar com um peso insuportável, ela também assume a obrigação de manter o máximo possível de normalidade diante dos filhos. Aqui no Brasil, um personagem desses pode ser colocado tranquilamente nas mãos de uma atriz como a Fernanda Torres. Provavelmente não há escolha melhor, com o bônus inacreditável de ter a própria mãe dela, um gigante da atuação ainda maior, Fernanda Montenegro, fazendo a versão mais velha da personagem. Eu fico curioso para saber da relação das Fernandas. Será que talento dramático é genético? Será que a Montenegro foi uma professora para Torres? Será que elas trocavam ideias? Ainda Estou Aqui foi exibido há 2 meses no Festival de Veneza. Lá ganhou o prêmio de melhor roteiro e uma salva de palmas de 10 minutos de uma plateia comovida. Um excelente ponto de partida, a partir do qual o filme tem colecionado elogios por onde passa. Acabou sendo a escolha natural do Brasil para representar o país na busca por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. O anúncio dos 5 finalistas vai ser feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no dia 17 de janeiro. Um bom sinal é que o diretor do filme, Walter Salles, também comandou a última produção nacional a ser indicada nessa categoria, Central do Brasil, 26 anos atrás. Aliás, dobradinha com a mesma Fernanda Montenegro. E se em Central do Brasil o elenco trazia ainda outros atores espetaculares, como Marília Pêra e Otton Bastos, agora ele também se cercou de um elenco incrível, com Marjorie Estiano, Dan Stulbach, Humberto Carrão, Daniel Dantas e as maravilhosas Maeve Jenkins e Camila Márdila, além, claro, de Selton Mello como Rubens Paiva. Ainda Estou Aqui está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 15 minutos. Nossa próxima estreia é um filme de terror e com uma atriz ganhadora do Oscar. Halle Berry é a mãe que vive com os 2 filhos em uma pequena casa de madeira no meio de uma floresta cercada por uma força maligna. Quando ela e as crianças precisam sair do lar para caçar e coletar outros suprimentos, eles fazem isso amarrados em cordas que mantêm os 3 conectados com a casa, que é o porto seguro. Mas quando um dos meninos começa a questionar a presença do mal, as coisas saem do controle. O nome do filme é Não Solte. Pois é, a Halle Berry é uma ganhadora do Oscar. E você quer ouvir algo chocante? Em 74 anos até então, da premiação mais importante do cinema, ela foi só a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz. No caso, isso aconteceu na cerimônia de 2002, que premiou os melhores de 2001, e ela ganhou pelo trabalho em A Última Ceia. Essa conquista histórica rendeu um dos discursos mais emocionados e emocionantes da história do Oscar. Ela começou com a frase "Esse momento é muito maior que eu", e prosseguiu agradecendo e homenageando atrizes negras do passado e do então presente. E encerrou essa parte do discurso olhando para frente e dizendo que por essa porta aberta por ela, outras passariam. E aí quer ouvir uma coisa mais chocante ainda? Nesses 22 anos de lá para cá, mais nenhuma passou por essa porta. Ou seja, ao longo de 96 edições, ela ainda é a única atriz negra a ganhar o prêmio de melhor atriz. A única. Entre as coadjuvantes, aí a história já mudou. Nas primeiras 70 edições do prêmio, em que essa categoria foi contemplada, foram apenas 2 negras vencedoras.
Hattie McDaniel em O Vento Levou e Whoopi Goldberg em Ghost do Outro Lado da Vida. De lá para cá, nós tivemos mais 18 edições. Em quase metade delas, 8 atrizes negras saíram com a estatueta nas mãos. Jennifer Hudson, Monique, Octavia Spencer, Lupita Nyong'o, Viola Davis, Regina King, Ariana DeBose e Divine Joy Randolph. Legal, que bom! Mas o que explica que na história 10 mulheres negras ganharam o Oscar de coadjuvante e só uma ganhou como protagonista? Será que mulheres negras não servem para segurar um filme, só servem como apoio? É claro que não é isso. O que está faltando são mais papéis com protagonismo para essas mulheres. É dar a chance ao talento aparecer, porque ele está lá. No caso da Halle Berry, aquele período do início deste século foi a grande fase da carreira dela. Principalmente, mas não só, por A Última Ceia e o Oscar. Mas ela conseguiu equilibrar esse lado artístico com o lado comercial. Foi ali que ela fez filmes de grande sucesso comercial, como A Senha, Swordfish, 007, Um Novo Dia para Morrer e, claro, onde ela começou a fazer a saga X-Men, onde ela percorreu 4 filmes. Até que em 2004 ela estrelou o malfadado, não por causa dela, Mulher Gato. Depois disso, a carreira da Halle Berry começou a ser marcada por suspenses genéricos e baratos e dramas de baixa qualidade, com algumas chances ocasionais de trabalhar em projetos mais ambiciosos, como Kingsman, O Círculo Dourado ou John Wick 3. Não Solte, esse seu mais novo filme, certamente não é o seu ponto mais baixo da carreira, mas também não está entre os mais altos. Pelo menos é uma promessa de emprego. Ela mesma declarou que a Lionsgate, o estúdio que produziu, pretende transformar essa história em uma franquia, confirmando também que já existem roteiros prontos tanto para uma continuação quanto para uma prequência. É claro que tem. Com direção de Alexandre Aja, especialista em terrores de sobrevivência, como Predadores Assassinos e Oxigênio, Não Solte está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 42 minutos. Antes de partir para a próxima estreia, aquele recadinho para você que gosta de cinema e que quer estar sempre por dentro das novidades da semana nas telonas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Aproveite que você está aqui e assista e curta os nossos vídeos. Afinal, eles são feitos para você. Nossa próxima estreia é a Operação Natal. Olha só, o Papai Noel é sequestrado. Para resolver esse problemaço, o chefe de segurança do Polo Norte precisa se unir com um caçador de recompensas. Eles não gostam um do outro, mas precisam fazer esse sacrifício e trabalhar juntos se quiserem salvar o Natal do mundo inteiro. O Natal, essa data tão cheia de simbolismos, já foi tema de incontáveis dramas e principalmente comédias. Na internet, nos sistemas das Smart TVs, você encontra até canais específicos de streaming que passam esses tipos de filmes 24 horas por dia. Tem um monte de animação também, tem até terror de Natal. Mas filme de ação, isso a gente não vê toda hora. A Amazon, que produz Operação Natal, não economizou, investiu pesado, principalmente em efeitos especiais e na dupla de protagonistas. Chris Evans já deixou de ser o Capitão América da Marvel há 5 anos, mas ainda é totalmente reconhecível pelo personagem. Inclusive, é por causa disso que a piadinha de que ele faz parte em Deadpool e Wolverine funciona tão bem. Então, contar com o Chris Evans, mesmo pós-Marvel, certamente não sai barato. Muito menos contar com Dwayne Johnson. O ex-The Rock quebrou um recorde que pertencia a um ex-colega do Chris Evans, o Robert Downey Jr. Estima-se que o Downey Jr. tem embolsado cerca de 400 milhões de dólares ao longo dos mais de 10 anos em que ele fez Tony Stark / Homem de Ferro. Uma soma que ainda vai crescer bastante, agora que ele está de volta para interpretar o Doutor Destino, agora como inimigo dos Vingadores. Mas grande parte dessa grana veio com participação de bilheteria. Como salário mesmo ali adiantado, o recorde era de 40 milhões de dólares para fazer Capitão América Guerra Civil, empatado com o que Will Smith recebeu para atuar em King Richard Criando Campeãs. Pois eles foram superados em 25% por Dwayne Johnson.
Sim, a Amazon pagou 50 milhões de dólares, ou cerca de 300 milhões de reais, para o cara fazer um filme. Isso porque, como o filme foi planejado para ser lançado direto no aplicativo de streaming da Amazon, o Prime Video, não teria como o Dwayne receber porcentagem da bilheteria. No final, a empresa mudou de ideia e resolveu botar o filme nos cinemas. O que não deixa de ser um modo mais eficiente para recuperar o investimento, ou pelo menos parte dele. Apesar disso, o Dwayne Johnson não parecia muito preocupado em ser profissional. Seus atrasos, que às vezes chegavam a 8 horas, criaram um efeito dominó que levou ao atraso de toda a produção, o que, claro, aumenta os custos. A estimativa é de que só esses atrasos custaram à Amazon mais 50 milhões de dólares. Ironicamente, o Dwayne brigou com o Vin Diesel no set de Velozes e Furiosos 8, justamente por ficar injuriado pelos atrasos supostamente provocados pelo colega de elenco. Agora começa uma outra luta para o filme Operação Natal, que é o desafio de encontrar o seu público, porque ele tem toda a cara de uma aventura para toda a família, para a criançada, mas não é bem por aí não. A classificação indicativa não é nem livre e nem mesmo 10 anos, é 12 anos. A duração também não é exatamente convidativa para a criançada, 2 horas e 4 minutos. Mas, será que os adolescentes e adultos vão levar a sério a ponto de tornar o filme de Natal um sucesso? É o que nós vamos ver. Completando o pacote de estreias da semana nos cinemas, esse sim é um filme para toda a família, e é brasileiro, e é uma animação. Arca de Noé é mais uma recriação da passagem bíblica que conta a preparação para o grande dilúvio, quando Noé é instruído por Deus a criar uma grande embarcação onde ele deve abrigar um casal de cada espécie de animal. O objetivo era repopular a terra após o dilúvio. Mas aqui, baseado na obra de Vinícius de Moraes, tudo ganha um ar de comédia, com personagens um tanto quanto malandros, e ar de musical também. O Brasil tem pouca tradição no longa-metragem de animação, tanto que até hoje só uma animação nacional levou mais de 1 milhão de espectadores aos cinemas. E isso foi há mais de 40 anos. Foi em 1982 que As Aventuras da Turma da Mônica ultrapassou essa marca, mas não chegou ao 1.200.000. E não é nem o caso de dizer que brasileiro não gosta de animação, porque o filme mais visto na história dos cinemas brasileiros é justamente um desenho animado. E desse ano, viu? Divertidamente 2, com mais de 20 milhões de ingressos vendidos. Então, público tem. O que talvez falte seja uma obra atraente. Agora temos. Investimento para isso não faltou. O custo estimado do projeto é de 6 milhões de dólares, o que com o dólar nas alturas dá algo em torno aí de 34 milhões de reais. Essa grana toda pagou, por exemplo, pela complexidade da animação que combina elementos 2D e 3D. Também pagou os animadores indianos, com mais de 1.500 profissionais contratados. Aí você pode dizer, pô, animadores indianos? Desde quando indiano sabe fazer desenho animado? Pois eu te digo que você já deve ter visto alguns trabalhos que esses caras, que têm conhecimento técnico e tecnologia de ponta, fizeram em parceria com Hollywood. Então deixa de ser preconceituoso. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas vou dar só alguns, ó. A série de longas-metragens Kung Fu Panda, Frozen 2, Como Treinar o Seu Dragão 3 e até a versão live action, digamos, de O Rei Leão. Ou seja, até a Disney recorre aos indianos. Mas a minha parte favorita é o elenco de dubladores. Aí é uma sacanagem. Começa que tem 2 dos brasileiros que mais brilharam e brilham até hoje em Hollywood. Rodrigo Santoro e a incrível Alice Braga. Aí continua com os engraçadíssimos Marcelo Adnet, Gregório do Vivier, Daniel Furlan, Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Luiz Miranda, Mônica Iose e Eduardo Sterlich. E aí vai com o talento de Lázaro Ramos, Júlio Andrade, Marcelo Serrado, Babu Santana, Leandro Firmino, os cantores Seu Jorge e Adriana Calcanhoto, fora Bruno Galhaço, Giovanna Eubank, Débora Nascimento, um timaço. Tudo isso baseado, além da Bíblia,
nas músicas compostas por Vinícius de Moraes para o especial da Globo, exibido no início dos anos 80 e que gerou 2 discos. Só para citar 2 dessas músicas que estão ali, tem A Casa, aquela do era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e o Pato pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco. Deu para sacar o peso, né? Um prato tão cheio que quase que transborda. Arca de Noé está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1 hora e 35 minutos. Tchau!